Fala Vascão, muito bom dia a todos. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos falar aí de Sub-17, vamos falar aí também do seu Gilberto, vamos falar do Vasco Flamengo, vamos falar da reforma de São Januário, vamos falar do salário do Lloyd que deu uma vazada, vamos falar das atrapalhadas da zaga do Vasco, vamos falar um pouquinho do Capasso, vamos falar do Ryan, né, que está sendo sondado, e vamos falar um pouquinho também de Vasco e Lanús. Deixa aí o like, bora para as notícias. Sub-17 goleou o Mazagão por 5-0 e vai para a semifinal da Copa do Brasil. E a gente já tinha noticiado que o Vasco tinha ganho a primeira de 3-1, né? E agora ganhou de 5-0 no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Sub-17, né? Avançamos e agora acho que ainda vai definir quem vai ser o nosso adversário. Os gols foram de Luiz Felipe, meu xará, Diego Minetti, 2 dele, Andrei e João Vitor. Parabéns aí a molecada. Tamo junto, rapaziada. Sucesso, bora em semifinal. Cabeça já, porra, arrebentar o próximo adversário. A gente não escolhe, vamos ganhar. Tenho certeza, a base pelo menos dá alegria pra gente. Seu Gilberto, né, o da Vasdreia, ele que faleceu, né, não resistiu a um câncer. Era um torcedor irreverente no Vasco, né? Sempre muito presente na barreira, brincava de só tem um jeito de aturar o Vasco, né? Usando a maconha do Jaca e outras milhões de cenas assim irreverentes, falando do Zé Ricardo, falando que era o melhor técnico do mundo, ele dançando. Então, meus pêsames aí para a família, né? Que ele descanse em paz. Fica aí o nosso carinho pelo seu Gilberto, do Jaca, como ele era chamado, né? Um torcedor muito assíduo aqui no Vascão, né? Como tem outros aí, o Kaique, enfim, mas fica nossos sentimentos aí para a família do seu Gilberto. Vasco Flamengo, rapaziada, tem ingresso ainda, hein? Quem não foi, ainda dá para ir no meio do feriado, por isso até mesmo que eu acho que os ingressos estão demorando a ser vendidos, né? Para quem não sabe o preço, né? A Sul tá 120, né? Com 660, Leste Superior 150, 675, Leste Inferior 180, 690, Oeste Inferior 180, 690 e os caras vão ficar com o mesmo preço lá na Norte da Sul, né? Que é 120, 60. E tem o Maracanã Mais, que é 400, e o sócio tem direito a desconto, fica em 275. Bom, rapaziada, quem puder ir no jogo, vá, né? É importante aí pro Vasco, tá cheio de promoção, 5% em cima do que você já tem, mais 50% aplicado nos convidados, somente pro titular, né? Se o titular tem um, ainda pode levar mais um. Então, assim, tem 1000 possibilidades de você levar, essa tá sendo a chance. Quem nunca foi no Vasco Flamengo, sentiu um pouco essa emoção, é um jogo muito bom, é difícil assistir esse jogo de casa, pelo menos pra mim, eu não gosto, mas eu vou estar viajando, não vou conseguir ir, vale a pena ir no jogo. Sei que a gente está vindo de derrota, mas a torcida não pode deixar de apoiar. Acredito que vai ser um bom jogo, tô com um pensamento positivo, apesar de saber que o nosso time tá muito mal, né? Vai sair a reforma de São Januário, né? Tá para sair. E o valor que for, né, no final ali das obras, 6% vai ser destinado ao entorno ali de São Januário, né? Do BRT ali do Vasco da Gama, alargamento das vias, isso vai ser para a parte de fora, então 6% aí do valor, que a gente ainda não tem 100% não tem certeza de quanto vai ser, né? Pode ser, é só um potencial, mas 6% do valor arrecadado no potencial vai ser destinado para as obras no entorno ali de São Januário. Tô torcendo para fechar logo essa obra, sabia? Porque a gente precisa muito reformar São Januário, né? Dar uma modernizada nele, até mesmo expandir para quando tiver jogos assim contra o Flamengo, contra Fluminense, a gente poder jogar em casa como a gente gosta, fazer o fator casa valer, né? Que a gente sempre fala que em casa a gente faz o time jogar, pelo menos, né? Que tem sido difícil. Uma notícia que me incomodou muito, a gente tenta não se estressar, até no dia que não tem jogo a gente se estressa. O segundo, né, Flávio Dias, né, que ele é do Atenção Vascaínos, ele disse que o salário do Lloyd é de R$500 mil por mês. E o contrato dele, né, a princípio está previsto até o dia 31/12, né, 31/12, né, de 2027.
se isso realmente é verdade, assim, o Lloyd ganha $500 mil, fica difícil alguém querer defender o que a gente fala de é um absurdo as coisas que passavam no Vasco, o João Vitor tá ganhando 900 mil, é um absurdo, o Jean Davi tá ganhando 250. Cara, o Lloyd ganhar $500 mil para ser banco e horroroso, é disso que eu falo quando alguém fala que não quer que o Payet renove. Porque não adianta trazer um cara de $500 mil que a gente não conhece, a gente não tem ideia. O cara, tudo que tentou de drible, ele errou. Ele tem 0% de aproveitamento, Lloyd. 0% de aproveitamento em 3 jogos. Em 3 jogos o cara não conseguiu fazer um drible. Nem eu que tô há 2 anos sem jogar, fico assim. É assim, tem que rever muita coisa do que tá acontecendo no Vasco, porque fica difícil a gente querer defender alguma coisa assim. Quando a gente vai falar de parte administrativa, tá tudo muito errado. Quem tá negociando esses contratos não é possível que tá pensando no Vasco. $500 mil num cara que a gente não tem ideia de como ele era. E o Nuno numa lógica, tá ganhando metade. Eu espero que isso aí seja uma fake news e a gente depois vem aqui e fale, não, era meio, era 200, pelo menos. Rapaziada, um lance que me chamou a atenção foi esse aí no jogo do Vasco e Ceará. Eu sempre trago um lance aí, né, de análise, sempre tô comentando algumas coisas aí, mas esse lance tá 1-0 Ceará, já passa dos 40 minutos aí do primeiro tempo. O Vasco tá puxando um ataque, o Verratti tá isolado lá na frente, se eu não me engano é o Garré lá na outra ponta, aqui tá o Payet tá se aproximando e não tem ninguém no meio. Como que a gente vai chegar no gol dos caras se não tem ninguém para fazer uma ligação? Se eu não me engano, é o Paulinho que tá arrastando. E ele só tem opção para trás, pô. O time do Ceará tem 5, podem não estar organizados em linha, mas eles têm 5 ali no meio. E o Vasco não tem ninguém. Se tivesse um deles, já era maior que o nosso. Não tem ninguém. E eles ainda têm a zaga postada. Tá todo mundo atrás, 40 do primeiro tempo. Não é possível que a gente não consiga treinar uma saída de bola mais efetiva, com volume, batendo bola, aparece, tem espaço, chega, tem espaço, aparece ali no espaço para tocar, aparece, corre no vazio. Cara, básico do futebol, quem jogou sabe. Tocou, porra, aparece na frente, toca no vazio, de trás aparece para receber, caso precise voltar. Mas aí ele só tinha opção atrás. É um absurdo isso, cara. É um absurdo. E aí a gente fala, o Carille tá fazendo uns treinamentos que não estão dando certo, pô. E aí é por isso que a gente fica muito puto quando acontecem essas coisas. E a gente quer criticar o Carille e ele vem falando que a gente não tá apoiando. Isso aí não pode acontecer, pô. É uma análise pequena. Que não precisa ser tão expert assim pra fazer uma análise que correu por trás. Não tem ninguém no meio. Não precisa fazer análise, tem ninguém no meio. Não vai chegar lá. Com esse time, do jeito que tá aqui, não vai chegar lá. No ataque, não vai chegar lá. Não vai. Vamos falar dos gols sofridos do Vasco. 7 gols sofridos. O Vasco tem 7 gols. Dos 7 gols, 5 são de erros individuais. São eles contra o Santos, né? Na primeira rodada contra o Santos. O Paulinho errou o passe contra o Santos. Deu a bola no pé dos caras e saiu o gol do Santos. No Corinthians, os 3 gols tem atrapalhada. O Jair erra o passe, né? Não, são 2, desculpa. O Jair erra o passe pro João Vitor, gol do Corinthians. Depois tem aquela atrapalhada ali, que eu até faço aquele vídeo lá, que fica muito estranho como que o Léo Jardim joga e o João Vitor faz de cabeça contra, né? Muito estranho. Contra o Sport, a gente tem o gol contra do Hugo Moura, né? Que ele tenta desviar e acaba fazendo um gol contra. Acaba sendo um erro individual. E contra o Ceará agora, né? O erro de passe do João Vitor, que ele tenta dar de cabeça pro Léo Jardim e erra. Dos 7 gols, 5 são erros nossos. Foi o que eu falei no vídeo de ontem. É inadmissível, entra ano e sai ano e a gente continua tendo os mesmos erros individuais de alguém que erra um passe onde não pode errar. Porque uma coisa é você errar a bola lá no ataque. E tudo bem, agora você recompõe. Agora lá atrás tá difícil, zera, meu parceiro. Zera. O time não tem qualidade para sair tocando, zera.
Vai tocar pra trás? O cara vai lá, porra, pum, dá uma butinada, gol dos caras. Lá atrás não pode ter erros. Não pode ter erros. Por isso que eu acho que se a gente pega o Diniz da vida, a gente vai ficar maluco, pô. Porque o Diniz teve foi campeão da Libertadores e tudo mais, mas ele teve vários erros desse. E do jeito que a gente tem um time muito limitado, vai errar muito. E é complicado demais, né? É muito complicado. O elenco vai se reunir na quarta-feira, né? Vai se reunir na quarta. E vai cobrar o Capasso. Saiu essa notícia ontem, né? Que eles iam se reunir ontem e iam cobrar o Capasso. Vai cobrar o Capasso de quê? O que o Capasso tem culpa? Pô, eu não vou nem falar muito dessa notícia, porque assim, o Capasso pode postar o que ele quiser. Não tem culpa de nada do que tá acontecendo no Vasco. Vai cobrar o Capasso de quê? De quê? Dá oportunidade, ele tá pedindo oportunidade, dá oportunidade pra ele, que se ele errar a gente vai nele também. Agora, ele, pra mim, é o que menos tem culpa. O Arsenal tá dando uma sondada aí no Ryan, mas ainda não fez nenhum tipo de proposta, né? Não tem valores, não vazou nada, a gente também não tem nenhum indício, mas o Arsenal já veio, o Fiorentina também já fez, todo mundo tá meio que dando uma sondada aí no Ryan, pode ser que o Vasco faça um caixa aí com o Ryan, provavelmente. Apesar que o Ryan, no jogo contra o Ceará, né, na terça-feira, ele entrou muito bem. Foi ele que deu o passe, ele que arriscou os chutes pro gol. O Ryan, realmente, nesse jogo, um dos melhores em campo ali do Vasco. E vamos falar agora quem vai ser o árbitro de Vasco e Lanús pela Sul-Americana. Vai ser o árbitro Gary Vargas, né, da Bolívia. Desconheço esses árbitros assim. Mas é ele, Gary Vargas, vai apitar Vasco e Lanús. Rapaziada, o vídeo de hoje é esse. Tamo junto, deixa o like, vídeo de desabafo ali, né? Mas tá difícil, né? Tá difícil. A zaga não compensa. A notícia do salário do Lloyd, enfim. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Tamo junto, até a próxima, ó. Ao Vasco tudo!